Ih, fudeu, galera apareceu. Ih, fudeu, galera apareceu. Sim, senhoras e senhores, mais um episódio do nosso Almanaque do Super Mundial, começando com uma letra igual à do grupo. Mas como a gente não pensou em muitas ideias politicamente corretas com a letra F, né? Foi fudeu logo. Então, Começou com palavrão, né? Já começou bem. exato, porque realmente fudeu. Se você for analisar, que o Fluminense, que está neste grupo, só vai pegar carne de pescoço, né? Então, acho que a notícia não é muito boa para o Flusão que está no grupo. Vamos embora, né, Calvito? Bora falar de grupo F, grupo do Renato Portaluppi, o grupo do Fluminense. A gente tem muito para falar aí sobre esse grupo. Já falamos dos 5 primeiros grupos, já demos aquela geral no Super Mundial, tem outros vídeos já no ar aí para vocês. Agora chegou a hora de falar do grupo F de Fluminense, né? Exato. Poderia falar grupo de Fluminense ao invés de soltar um palavrão no ar, mas já foi, né? É Brasil. Vamos começar falando dos alemães, começando com Borussia Dortmund. Kelvito, não é a temporada mais brilhante do Borussia. Borussia que poderia ter faturado uma Champions, coroado a carreira de Marco Reus, mas não saiu. E a atual temporada também não foi tão interessante assim. Como é que você vê o Borussia dentro do cenário desse Super Mundial? Olha, foi um Borussia Dortmund que no cenário doméstico, no cenário alemão, não foi bem nessa temporada. Fez uma Bundesliga onde começou muito mal, chegou a estar ali em algum momento mais próximo do meio da temporada, em décimo primeiro lugar, uma posição que está longe de ser condizente com o investimento que o Borussia Dortmund tem atualmente. Mas no segundo semestre, agora no primeiro semestre de 2025, segundo semestre da temporada europeia, foi uma equipe que cresceu, foi uma equipe que se desenvolveu, que melhorou no cenário doméstico, já tinha caído da Copa da Alemanha, é verdade, mas subiu muito na Bundesliga. De início a gente acreditava que o Borussia Dortmund não ia pegar nem Conference League, acabou também ali contando com o campeonato ruim do RB Leipzig, que com uma queda ali na reta final de algumas equipes que estavam brigando por Champions, e na última rodada conseguiu a classificação para a próxima Champions League e terminou a Bundesliga em quarto lugar. Em contrapartida, foi uma equipe que fez uma Champions muito boa. Foi uma equipe que jogou muito bem no cenário europeu. Na fase de Liga da Champions, se classificou entre os 8, eliminou o Lille nas oitavas de finais da Champions, uma equipe que até fazia uma temporada mais consistente no cenário doméstico. E nas quartas de finais, apesar de ter tomado um 4-0 na ida, na volta ganhou do Barcelona por 3-1. Foi um jogo que poderia até ter vencido por mais. Ok, o Barcelona talvez não tenha jogado tudo o que poderia por ter a bela vantagem construída no primeiro jogo, mas fez um segundo jogo muito bom. E é uma equipe que, apesar de ter oscilado bastante ao longo da temporada, é uma equipe que tem qualidade. É uma equipe que tem bons nomes. Você tem o Guirassy, que é um centroavante que faz muitos gols, fez mais de 10 gols na UEFA Champions League, já tinha vindo de uma temporada excepcional pelo Stuttgart. Você tem outros jogadores de muita qualidade, como o ADM, como Julian Brandt, como Benoit Gittens. Você tem uma equipe ali, Schlotterbeck na zaga, um grande jogador, Emre Can. É uma equipe muito boa. O goleiro suíço também, o Kobel, que tem muita qualidade. Então é uma equipe que tem vários bons jogadores. Vai chegar agora o irmão do Bellingham, o Job Bellingham, que subiu com o Sunderland. Então é uma equipe que tem qualidade, é uma boa equipe, é uma equipe que é a favorita do grupo, apesar de não ser o melhor Borussia Dortmund, a gente já ter visto equipes melhores do Borussia Dortmund. É uma equipe que tem vários jogadores de qualidade, é uma boa equipe, e é uma equipe que chega para ser primeira colocada desse grupo. Acho que entra com esse favoritismo aí no grupo F, e vai ser uma carne de pescoço pro Fluminense. Inclusive, até você falou muito sobre
não ser a melhor temporada, inclusive acho que isso se estende muito ao Flu, né? Flu que conseguiu seu título ali com o Fernando Diniz, com o auge do dinismo. Depois teve um término de trabalho do Fernando Diniz, um trabalho muito ruim. Não conseguiu se encontrar com quem veio e agora está tentando reativar um pouco do jogo bonito, mas com um pouco mais de equilíbrio ali com o Renato. O Flusão, vamos ser bem sinceros, se fosse o Fluminense, aquele que jogou, mas é claro, foi massacrado pelo Manchester City, mas se fosse aquele Fluminense, talvez a gente teria muito mais esperanças nesse time, mas hoje a gente vê como claramente a segunda força do grupo, mas muito aquém de ser um time competitivo, né, Cauê? Tá longe de ser uma equipe do nível da de 2023, do nível do Fluminense campeão da América. Se você pegar alguns dos pilares daquele time, alguns inclusive saíram, já não estão mais vestindo a camisa do Fluminense. O zagueiro Nino já está há algum tempo no Zenit. Chegou o Thiago Silva, que é um baita zagueiro também, mas o companheiro do Thiago Silva não tem um nível tão bom, seja quando joga o Freitas, seja quando joga o Thiago Nunes, o Thiago Santos, e o Thiago Silva já está mais velho, né? Já está praticamente com 40 anos, também não consegue jogar todos os jogos, não consegue ter uma sequência tão grande. E alguns pilares não estão naquela fase que estiveram lá em 2023. Herman Cano nunca mais repetiu o futebol que jogou lá em 23. Teve um ou outro momento em 24, teve um ou outro momento em 2025, mas conviveu com lesões, não conseguiu desenvolver nem próximo daquilo que desenvolveu em 2023. Você já não tem mais Marcelo, que aposentou, que saiu mal do time, Felipe Melo também aposentou, Ganso também, depois de 2023, não conseguiu repetir as boas atuações. Então, vários nomes ali não estão mais naquele nível de 2023. E saiu o André também, que era um pilar como primeiro volante. É o único, talvez, que esteja num nível igual, parecido com o de 2023, é o John Arias. Esse foi o único que conseguiu manter, até porque é um jogador com idade boa, assim, vamos colocar dessa forma, que não conviveu com lesões nos últimos tempos. Acho que até ele conseguiu ir evoluindo durante o período. John Kennedy não está mais, vai jogar o Mundial pelo Pachuca, até a gente vai falar no Grupo H. Então, uma equipe que, em nível de jogadores, caiu. Nível de elenco, caiu. O trabalho do Fernando Diniz também, como você falou, deteriorou, saiu de forma ruim na temporada passada. Veio o Mano Menezes, a equipe quase foi rebaixada no verão passado. O Mano Menezes começa a temporada, não começa bem. Vem o Renato e a equipe melhora. Mas, assim, é uma equipe que até tem vencido, tem conseguido os objetivos ao longo da temporada, mas não é uma equipe que convence muito. Não é uma equipe que joga um futebol assim brilhante, longe disso. É uma equipe que compete no cenário brasileiro e sul-americano, está disputando a Copa Sul-Americana. É uma equipe que compete, mas é uma equipe que não sei se briga pelos títulos domésticos, quanto mais pensando em um super mundial. Acho que o grupo é bom para o Fluminense, pensando que o Borussia Dortmund está um patamar acima e o Fluminense tem condições de vencer o San HD e Mamelodi Sundowns. Mas, como você citou no início, está longe de ser aquele Fluminense de 2023. E se parar para analisar os campeões de Libertadores, analisar time por time que venceu nos últimos anos, o Fluminense está longe de ser um dos melhores também. Então, é uma questão. O Fluminense também não tem um investimento tão robusto. Então, é uma equipe que chega para tentar avançar de fase, chega para bater ali as oitavas de finais e depois vendo o que vai dar, o que vier é lucro. E, muito em cima do que você falou, a gente pode perceber essa questão por um nome, analisando bem esse cenário que você colocou de que até mesmo os protagonistas daquele time caíram de rendimento, a gente vê pelo Germancano, né? Germancano, que é
foi o grande pilar, talvez, ofensivo daquele time. Era um monstrinho jogando sequência de gols, um em cima do outro. Atual temporada, tanto a temporada 2024 quanto a atual do Germancano, é muito abaixo da média. Então a gente percebe que um time que não consegue municiar o seu centroavante, que continua sendo um cara bem perigoso, a gente percebe que estruturalmente a equipe já falha muito. Principalmente, como você falou, meio campo. E é uma equipe que vem tomando muito mais gols do que tomava. Então, é uma equipe que, se em 2000 ali no título da Libertadores, podia ser uma equipe tão interessante, uma equipe bonita de se ver jogar, o elenco 2024 já não inspira a mesma confiança. E o 2025 talvez tenta recobrar um pouquinho daquele brilho. Vamos ver se consegue ser. Igual você falou, para mim é competitivo tanto contra o Ulsan e até favorito, e também contra o Mamelodi Sundowns, mas é um pouquinho inusitado. Seguindo para o próximo do grupo, até comentei no off com você, Ulsan HD. Eu sempre chamei de Ulsan Hyundai, que é o patrocinador master da equipe. Mas o nome correto é Ulsan HD. Descoberta, nada a ver de hoje. É uma mudança recente. Que até Aí, antigamente era o Ulsan Hyundai Motors. é, E agora até tá na sigla do time Ulsan HD. aí a pergunta que eu vi. Fazendo um trocadilho péssimo, será que o Ulsan HD vai ter um desempenho de 4K? Vai conseguir ir acima das expectativas? Talvez brigar ali por uma segunda vaga? Ou vai ser 720 pixels do pau da goiaba? Cara, eu acho que é uma equipe que tem condições de brigar. É uma equipe que, no cenário sul-coreano, é uma equipe que disputa títulos com frequência, principalmente com o Jeonbuk, que também tem vínculo com a mesma empresa, a mesma montadora. Atualmente é terceiro colocado do campeonato sul-coreano. O campeonato está na metade, está com 29 pontos em terceiro lugar. O Jeonbuk lidera com 35. É uma equipe que no cenário asiático está sempre batendo ali quartas de finais, semifinal, final, já foi campeã também da Champions Asiática. Então, é uma das melhores equipes da Coreia do Sul e, por consequência, uma das melhores equipes da Ásia. Quer dizer o que num enfrentamento contra um brasileiro, por exemplo? Quer dizer que pode ser competitiva. Quer dizer que no encaixe bom taticamente pode até vencer o jogo, pode até buscar um ponto. Um dia ruim do Fluminense também pode beliscar uma vitória. Mas é um jogo que, se o Fluminense jogar o prime, jogar o máximo que pode, o Fluminense tem condições de vencer o CHD, mas não é uma baba. Longe disso, é uma equipe que tem suas qualidades. O jogador médio sul-coreano tem boa qualidade, principalmente os que estão ali nos melhores times do país. Então, é uma equipe interessante, é uma equipe que pode incomodar. Eu dificilmente esperaria uma goleada do Fluminense. Acho que o Fluminense é favorito para vencer, mas se vencer ele 2-0, 2-1, 3-1, não mais do que isso. Acho improvável que aconteça uma goleada. É bem isso. Acho que a equipe do Ulsan, igual a gente brincou, é uma equipe que até a gente vê ali algum talento, alguma qualidade dentro do time, mas é uma equipe, como a gente falou, uma equipe limitada até para o cenário do futebol sul-coreano propriamente dito. Para ter uma noção, o grande protagonista que vinha sendo da equipe é o Eric, que era um jogador do Juventude, ou seja, a gente já viu ele, né, recentemente, vendo como é que ele estava atuando, o que para ele, para o padrão nacional, é um jogador nota 5, nota 6, talvez. Mas pro Ulsan é o grande nome da equipe, o grande protagonista. Então, pro seu cenário local, é muito bom. Olhando
todo talvez não seja tão competitivo. Tanto, outro nome um pouquinho conhecido, que é um dos também pilares desse time, Matias Lacava, que veio emprestado do Atlético Goianiense. Então, aí a gente consegue ver um pouquinho de que prateleira tá o Ulsan, né? Exato. Eu peguei aqui a Champions Asiática dessa temporada, caiu na primeira fase. Lá fizeram uma fase de liga como na Europa, ficou em 10º lugar do lado oriental e somou apenas 3 pontos. Então, não foi uma boa temporada no cenário asiático, o que é até incomum. O Sun costuma fazer campanhas um pouco melhores, até pegando aqui a Champions Asiática, uma equipe que é bicampeã do continente, foi campeã em 2012 e 2020. Então, é uma equipe que costuma fazer boas campanhas, mas na última temporada não conseguiu. Sim. Inclusive, até antes da dominância dos sauditas nos últimos tempos, tinha muito aquela questão, ou ficava entre o trio ali de ferro, a gente pode dizer, da Coreia do Sul, né, o título da Champions Asiática, é o Sun Hyundai, Pohang Steelers ou Jeonbuk, ou os japoneses, que também entravam bem na competição, ou pintava algum título mais diferenciado, talvez quando pintava um Guangzhou às vezes, um Beijing Guan, um Al Ain em alguns momentos. Então, o Al Ittihad, que mesmo antes da grana pesada, ainda assim era um time legal, um time bacana, mas eles eram parte sempre de uma elite, vamos dizer, do futebol asiático. E na última temporada não conseguiram. E é uma equipe que vem de um tricampeonato na Coreia do Sul, tem 5 títulos sul-coreanos e vem de um tricampeonato 2022, 2023 e 2024. Então, no cenário doméstico, tá até a temporada ruim, como a gente está falando, tá até perdendo essa dominância dos últimos anos para o Jeonbuk. Exato. Seguindo por uma Mamelodi Sundowns, fazendo a pesquisa desse grupo, foi os resultados que mais me surpreenderam. É claro, a gente sabe que o nível do futebol da África do Sul não é um nível tão alto, até para o cenário do futebol africano como um todo. Mas, olhando os resultados, eles são atuais tricampeões nacionais, ganharam a temporada. Eu olhei tricampeonato. Não, na verdade, eles ganham o campeonato desde 2018. São 8 títulos consecutivos. Exato, eu vi eles divulgaram tricampeonato, mas na verdade são 8 seguidos. E é uma dominância, porque pegando aqui, eles são os maiores campeões da África do Sul com 15 títulos, e uma equipe que até talvez seja até mais conhecida fora, que é o Orlando Pirates e o Kaizer Chiefs, são tetracampeões. Então, uma diferença aí de 11 títulos. É lógico que ganhar 8 consecutivos fez com que eles se distanciassem. Né? Exato. Para você ter uma noção, e nas campanhas que eles não foram campeões, eles eram os vices. Então, tem bastante essa força. Aí eles ganharam recentemente a Champions League da Ásia e conseguiram recentemente também um vice-campeonato, perdendo ali a final pro Pirâmides na última. A final foi no dia posterior à final da Champions Europeia. Eles acabaram perdendo pro Pirâmides do Egito. Então a gente vê que é uma equipe que, apesar da gente pouco acompanhar, ou pouco conhecer, é uma equipe que, para mim, ela está se tornando, vamos dizer, o Al-Ahly da África do Sul. Um time muito embaçado, muito competitivo e que está passando o carro nacionalmente e começa a tocar o terror ali internacionalmente. E uma curiosidade desse time é que o destaque da equipe é um brasileiro. Lucas Costa, que é o camisa 10, e ele só jogou no Brasil
pelo Pinheiros, na base. Foi jovem pro Valenciennes e é da nossa cidade vizinha de Santa Helena. Paranaense de Santa Helena. Ele passou por Boa Esporte, Vete da... Deus me livre, que lugar é esse? Dinamarca, velho. Pelotas, Glória, Ercílio Luz, Inter de Lages, Avenida, Nova Mutum, Ipiranga. Foi emprestado... Caramba! Ele teve o Valenciennes, Charleroi, Mouscron, uma carreira bem alternativa até que ele se consolidou no Beveren, que é da Bélgica, que fez 31, em 31 jogos marcou 11 gols. Depois foi pro Mamelodi Sundowns, 31 jogos já feitos e 21 gols. Os Brazuca dando certo. Indo bem no futebol mundial. É uma equipe que ganhou um título da Champions Africana lá em 2016 e foi vice-campeã nessa temporada. Então, uma equipe que tem crescido também no cenário doméstico, mas assim, de todo modo, apesar dessa dominância na África do Sul, eu acho que é a quarta força. Porque até olhando o elenco aqui, é um elenco que é predominantemente com jogadores sul-africanos. Tem 2 brasileiros olhando o elenco aqui, um elenco que tem pouquíssimos estrangeiros. É um futebol que atrai pouco os estrangeiros. A África do Sul, como o nome já diz, no sul da África do Sul, não é nem o principal cenário ali africano, pensando na exportação de jogadores ou na concentração de grandes jogadores, como a gente vê no norte da África, na África Árabe, ali em Egito e Marrocos, principalmente, até na Tunísia, mas é uma equipe que, como a gente citou, vem evoluindo e pode incomodar nesse grupo. Eu acho que, da mesma forma como o CHD, não vai ser uma baba, mas o Fluminense, principalmente o Borussia Dortmund, tem tudo para vencer o Mamelodi Sundowns. Exato, é uma equipe que, vamos dizer, não é um protagonista, não espero que seja também um protagonista, mas vai jogar com vontade, né? É aquela equipe que vai ser aguerrida e vai tentar ali extrair o que der, né? Mas, Vitor, agora passando para a nossa análise de grupo, acho que a gente já cantou a pedra um pouco de como seria a classificação na nossa visão. De Borussia líder, Flu segundo, Ulsan terceiro e Mamelodi Sundowns como quarto. A pergunta que não quer calar: você vê hoje cenário pro Ulsan desbancar o Fluminense? Cara, eu acho que é possível, principalmente porque o Fluminense não dá essa confiança toda. Não passa essa confiança toda. Primeiro que o Fluminense não tem um super elenco. Além de não ter um super elenco, não tem um super time titular. Como a gente citou quando a gente falou especificamente do Fluminense. Não é o melhor Fluminense. Não é o Fluminense do nível que jogou em 2023 lá no título da Libertadores. O Fluminense é mais time que o CHD, por exemplo? É mais time. Mas existe um cenário onde ele pode perder esse jogo, onde o CHD pode ser mais competitivo, onde o CHD pode fazer um jogo melhor e pode vencer o Fluminense. Acho que é perfeitamente possível. O Fluminense é favorito, mas para mim não seria uma zebra gigantesca, longe disso, se o CHD passar nesse grupo. Exato, acho que eu vou da mesma linha de que o Ulsan pode dificultar a situação para o Fluminense. Das condições de temperatura e pressão normais, Flu segundo desse grupo com tranquilidade, mas se bobear, se jogar com desleixo, vamos dizer, até por uma Mamelodi Sundowns pode se complicar ali e acabar saindo o que era para ser algo até positivo, dando as limitações do Fluminense, pode virar vergonhinha. Então, é aquele grupo que, apesar de parecer fácil, você precisa ter olho vivo, né? Exatamente.
E é isso, meu povo brasileiro. Fizemos a nossa análise do grupo F. E, Vitor, onde é que as pessoas encontram a análise do grupo A, B, C, D, E e vão encontrar do G e do H? Cara, aqui no HDJ Futebol Clube. Só que a gente está fazendo essa cobertura premium aí da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Como você já citou, já falamos dos grupos A até o E. Falamos agora nesse vídeo do grupo F. Fizemos um apanhado geral sobre a Copa do Mundo de Clubes lá no início. E ainda vamos falar sobre os grupos G e H. Então, tem muito conteúdo sobre o Super Mundial aqui no HDJ Futebol Clube. Se inscrevam no canal, não sejam bandindinhos. Exato. Ó, tá um frio do caramba aqui. Eu tô gripado, por isso que o mic tá volte meia desligado, porque eu tô espirrando, mas mesmo assim estamos aqui pelo entretenimento, né, cara? Então, Exatamente. o mínimo que vocês têm que fazer é deixar uma inscrição, deixar um likezinho maroto pra nós. Então, estamos aqui, guerreiros brasileiros, passando frio para trazer informação qualificada para você deixar vocês cobertos com a notícia e com o entretenimento. Então, já deixa o like, se inscreva. Até mais, galera. E detalhe, confira os próximos vídeos que eu vou deixar aqui no card. Valeu!